Tá começando mais um episódio do AI 360, a série especial sobre inteligência artificial do Market Makers. Nessa série a gente vai explorar tudo o que está acontecendo nessa nova fronteira de tecnologia e como isso está se inserindo no mundo corporativo e também no nosso ambiente do mercado financeiro. O AI 360 não é feito apenas por nós. Em todos os episódios da série, vocês terão a presença aqui de um dos sócios fundadores da Aster Capital, uma gestora de ações, mas que tem bastante experiência e referência no assunto tecnologia. Então, eles vão ajudar a condução desses papos. No primeiro episódio que vocês já acompanharam na semana passada, a gente falou sobre assuntos introdutórios de inteligência artificial, né? O que é, como funciona. E nesse episódio a gente vai falar de aplicação e uso prático do AI em empresas. E para falar disso, a gente vai ter aqui nos estúdios do Market Makers o vice-presidente de tecnologia da Magalu, André Fatala. Ele que está há 13 anos na Magazine Luiza, agora Magalu, né? 23 anos aí atuando nesse segmento e ele é um dos responsáveis pela Luiza Labs, que talvez seja o grande símbolo de transformação digital pelo qual a Magalu passou anos atrás. E para me ajudar nesse papo, está aqui comigo o Rodrigo Nasser, um dos fundadores da Aster Capital. Também tem bastante passagem aí no mundo da tecnologia. Vai ajudar a conduzir essa conversa. Preparado, Rodrigo? Preparado, Salomão. Valeu. Então, que ótimo. Obrigado por estar aqui me ajudando nessa. E André Fatala, bem-vindo ao Market Makers. Está preparado para a conversa? Preparado. Obrigado pelo convite. André, só para aquecer os motores, conta um pouquinho sobre a sua experiência profissional, só para o pessoal também guardar a sua voz antes da gente começar o papo. Legal. Bom, eu tô agora há 23 anos trabalhando com tecnologia, né? Comecei bem no início do e-commerce, lá em 2000. Passei por startup que trabalhava com basicamente entendimento de dados de comportamento no mundo digital para fazer com que campanhas fossem direcionadas a anunciantes e atingisse o objetivo. Foi um tempo que eu fiquei na Predicta durante 4 anos. E depois de 2010, eu comecei no Magalu como um líder técnico ali no time de e-commerce, muito direcionado a já trabalhar com inovação para a parte do digital, mas tinha um bom trabalhinho de arquitetura tecnológica para permitir com que isso acontecesse na época. Então, primeiro a gente deu alguns passinhos para trás para preparar a casa, para possibilitar depois que a gente pudesse construir esses novos produtos pro digital. E ali começou a história do Luiza Labs, né? Que começou com uma área de pesquisa e desenvolvimento e fez um caminho contrário ali ao invés de ficar isolado trabalhando com a frente de inovação, foi para o core do negócio. E aí, como você mencionou, trabalhou muito ativamente ali na principal onda de transformação digital do Magalu, que começou, todo mundo viu mais resultado a partir de 16, 17, né? Começou ali, mas que começou por volta de 2013 e 14, né? A gente começou a colher mais dos resultados que foi feito um pouco mais para frente. Eu lembro até dessa época porque lá para 16, 17, acho que foi 17 para 18, que é a primeira entrevista que eu fiz com você, eu tava na Infomoney na época, a gente até fez a chamada no Infomoney, era o geek que conquistou a Faria Lima. Agora, antes do Nasser fazer a primeira pergunta, a série se chama AI 360, mas vocês ali dentro da Magalu, vocês usam o termo AI ou vocês usam o termo em português IA, a sigla IA, ou não usa a sigla, já fala inteligência artificial? A gente, no geral, assim, para a companhia como um todo, a gente tenta evitar muito termos em inglês, né? Então, a gente usa mais IA, inteligência artificial, aprendizagem de máquina e não machine learning. E é um jeito de você ser mais... conseguir colocar muita coisa de tecnologia para a organização inteira sem excluir pessoas, né? Até porque ali tem muita gente de loja física, da parte da logística, e como a empresa fala para todo mundo, não são eventos tão restritos só ali para escritório e tudo mais, a gente tenta incluir todo mundo nessa comunicação. Então a gente evita. Agora, claro, na org de tecnologia aí tem termo em inglês para tudo quanto é lado, né? Então fala mais AI, machine learning, por aí vai. Deep learning. Boa. Bom, Nasser, tá contigo. E, Fatala, acho que esse começo que a gente
comentou sobre a importância do Luiza Labs e processo todo de transformação digital. Tem muito de entendimento de tecnologia e de mexer em arquitetura e tudo mais, mas tem muito de mudança da empresa saber trabalhar com um conjunto de tecnologias transformacionais. Acho que de 17 até mais ou menos 22, o mercado como um todo viveu um processo de transformação digital. Muitas empresas de capital aberto, de capital fechado, falavam bastante sobre isso. E agora a gente está entrando num próximo ciclo de tecnologia disruptiva, que é a inteligência artificial. Então, estamos bem no comecinho. Uma das ideias desse podcast é passar para todo mundo, explicar sobre inteligência artificial e começar a provocar o que é esse começo. Desse começo que a gente está vivendo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que as empresas lidam com essa adaptação a mudanças tecnológicas, e nesse próximo ciclo que a gente vai viver vai ser uma disrupção, a gente vai falar mais sobre isso aqui, mas como que as empresas normalmente lidam com isso? Onde vocês no Magalu aprenderam, erraram no processo de transformação e como vocês estão vendo essa próxima mudança? Bacana. Bom, eu acho que a gente vai passar por mais uma, né, transformação, já tá começando. Assim como a internet foi uma grande revolução, e para quem não nasceu já com um negócio direcionado em cima de internet, do digital, teve que passar por um processo de transformação. E esse processo de transformação, acho que ele começa do entendimento da organização da companhia em, ok, esse mundo novo de internet, digital, vai me trazer qual tipo de impacto para o negócio, né? Uhum. E a hora que você tem esse entendimento, acho que entra na parte também de você olhar para aquilo que já está ali e faz parte do que é o core da companhia e imaginar que ele vai sofrer uma grande transformação, né? No nosso caso, era o Magazine, um varejista tradicional, tudo em cima de loja física, Sim. né? O Fred lá em 2000 começando um e-commerce, que até então levou um bom tempo até ser estruturada uma operação que pudesse escalar, e em algum momento ela começou a escalar. Então acho que aí entra esse questionamento do cara, isso vai ser maior do que o que é o nosso core hoje, né? E que tipo de transformação isso vai gerar pro negócio. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, de inflexão que você passa, né? E no Magalu, quando eu entrei, já era muito claro que, olha, o futuro realmente é esse. Nós vamos fazer investimento para fazer isso daqui acontecer. Então, várias das conversas duras já estavam acontecendo nesse momento. Aí entrou uma outra, que eu acho que entra na sua pergunta sobre a tecnologia, né, em si. Quando eu entrei, o Magalu era mais um comprador de tecnologia do que um desenvolvedor de tecnologia. Um administrador de contratos de empresas de tecnologia. De empresas, né? Onde tinha outros tipos de empresas atuando naquele momento, né? Várias delas também meio que passando por essa transformação, como ele movia o próprio negócio dele mais para o digital, para a internet, né? No caso. E ali nesse momento, quando eu entrei, as conversas que eu comecei a ter bastante com o Fred era, poxa, se a gente vai fazer esse tipo de transformação, né? Acho que o ponto principal dela, onde tudo vai ser baseado em tecnologia, se a gente não tiver domínio disso, talvez seja bem mais difícil de fazer ela acontecer. Sim. E olhando para a época, você não tinha tantos players como você tem hoje, né? Fornecedores de tecnologia com plataformas tão avançadas para te ajudar. Então, quando a gente olhava para referências, tipo uma Amazon da vida, cara, o cara tava desenvolvendo tudo ali, porque ele não achava na prateleira pronto e conseguia implementar para o negócio. Ele estava no processo de disrupção de varejo, né? Então, você tinha que ter o domínio da tecnologia. Foi um pouco da conversa que a gente teve, de ter esse domínio e começar a desenvolver dentro de casa, né? Principalmente para a parte do e-commerce. E assim começou, né? Lá o Lab teve um papel muito forte em ser um laboratório também, numa mudança cultural ali de vamos passar a desenvolver tecnologia dentro de casa e vamos mudar um pouco a maneira de como tem essa relação com área de negócio, né? Que
vamos parar de tirar pedido aqui de fritar pastel e Sim. tentar entender quais são os problemas do negócio, e aí, aqui internamente, a gente usar a tecnologia para resolver esses problemas. Acho que as pessoas às vezes não, Salomão, não entendem muito a magnitude dessa mudança, e isso é uma coisa que, pelo menos a gente no escritório, quando olha a empresa, a gente entende a relação daquela empresa não técnica com tecnologia. Então você tem uma empresa que decidiu, olha, tecnologia, eu não uso só tecnologia para a prestação de serviço que eu faço, para o produto que eu faço. Essa tecnologia está no meu core, na forma de eu criar o meu produto, na forma de eu criar o meu serviço, na forma de eu atender meu cliente. Eu vou usar tecnologia para isso. Então você incorpora uma capacidade de gestão de engenharia de software, gestão de desenvolvimento de produto no conceito de produto tecnológico numa empresa não técnica. Isso já é um super desafio em recursos humanos, em finanças, em compras, em áreas que a gente fala, não, vai dar tranquilo, mas muda a forma de fazer o negócio. Isso está dentro de transformação digital, né? Muito. E depende muito da ponta mais alta da empresa, sim. né? Porque é aquilo que acaba transbordando para as outras áreas, né? Eu acho que o RH é importante, né? Toda essa transformação, mas é um pouco do exemplo lá de cima que acaba transbordando para baixo. Se isso né? não estiver alinhado em conselho de administração, no comitê financeiro, separado um budget para fazer esse trabalho, esquece, isso não vai acontecer. Então tem uma mudança de gestão na empresa abraçando tecnologia. E isso sem contar que quando você é uma empresa de capital aberto, né, você é cobrado por resultados. Todo mundo investe para o longo prazo, mas quer resultado no curto prazo. Né? Quando você está tentando implementar alguma coisa, você não sabe quanto tempo vai demorar, nem qual resultado que vai dar, né? Então ainda tem que ter esse equilíbrio, né, entre conseguir convencer o investidor. Por isso que a comunicação tem que ser muito assertiva nisso aí, né? E, assim, para a gente imaginar como é grande esse desafio. Na semana retrasada, bom, para quem estiver escutando, dependendo, não vai entender exatamente, mas pense, 2 semanas atrás eu estava num evento sobre cloud em Nova York que foi muito interessante. Eram grandes empresas americanas que estavam participando ali do evento, e foi impressionante ver que a maioria delas, esmagadora, está num processo de convencimento da alta cúpula de adoção de cloud. Aí você fala, cara, 2023, né? E ainda tem. Então, para quem, de novo, não nasceu, né, como uma empresa digital, nativo mesmo, é um desafio muito grande essa parte de transformação. A gente ali no Magalu, quando você passa por tudo isso e consegue sair ali do outro lado, muitas vezes você nem entende a complexidade de se fazer um movimento desse, né? Mas conversando com outros que estão tentando ainda puxar essa parte de transformação ou estão no meio dela, aí você vê a quantidade de barreiras, vamos chamar assim, que existe. E aí eu acho que o papel como você falou, assim, de quem toma as decisões, né? Quem está no topo da organização ali, de realmente pegar e ter uma decisão mais top-down de a gente vai fazer para esse caminho que a gente vai, derruba um monte de obstáculos, né? Acho que no caso do Magalu isso aconteceu forte, assim, desde Marcelo Silva, que era o CEO na época, ali com a Luísa, para daí entrar o Fred, que era reforçar que realmente era esse o movimento e acelerar muito a estratégia para esse caminho, né? E aí, hoje, mais 70% da receita da companhia vem do digital, né? Uhum. Então, demonstra que essa transformação foi feita, né? Aí agora tem o como lidar com o que está acontecendo com a parte de inteligência artificial, que definitivamente vai ser mais uma transformação na organização, acho que em várias organizações. E aí, Fatala, você comentou, né, desse processo, mas não de colocar a tecnologia como core, ter o time do Luiza Labs ali desenvolvendo, e como a relação com a área de negócios também foi mudando. Então, tem uma questão de mudança de modelo de gestão também, né? Desde estrutura organizacional até como as coisas do conselho de administração da empresa descem até lá para o time de gestão.
Conta um pouco como que isso mudou no Magalu, antes da gente entrar no AI, que vai ser o próximo, a próxima onda de transformação, como que isso mudou no Magalu, no processo de transformação digital que vocês viveram, e como que a empresa hoje vive essas discussões de disrupção? Porque a onda que a gente está entrando é AI, mas daqui a pouco vai vir uma outra onda, né? Então, como que essa competência foi agora solidificada no Magalu, de lidar com olhar o lado de fora, olhar o que está acontecendo e ver as próximas ondas de transformação? Legal. Bom, acho que um dos pontos chaves, assim, da transformação realmente acontecer foi o que a gente falava bastante de conseguir dar real autonomia de decisão para os times, né? Então, parece algo muito simples de ser falado, mas vários modelos de gestão acabam direcionando muito o que todo mundo tem que fazer na linha do o que deve ser feito, né? E como deve ser feito, muitas vezes. Então, a empresa, principalmente quando o Fred assumiu, foi para um lado de dizer, olha, o que a gente espera como resultados em várias frentes são esses daqui. Baseado numa estratégia mais de longo prazo, coisa de 3 a 5 anos, a gente vai definindo anualmente alguns indicadores, né? Que tudo baseado em OKRs, né? Então são definidos os grandes objetivos e quais são os resultados-chave que a gente espera atingir. E isso é distribuído na organização e com isso a galera tem a possibilidade de ter autonomia de decisão do o que precisa ser feito e como precisa ser feito para atingir. Isso acelerou muito o processo de evolução assim, dessa transformação da companhia. Porque de verdade eu acho que você engaja muito mais as pessoas. Era algo que a gente discutia muito, que antes você fica até meio sem tanta motivação, porque não existe um desafio real intelectual pro grupo, e quando isso acontece, muda completamente. E é daí, eu acho que da onde vem a maior parte da inovação. No meu caso, a gente falava muito do Lab não ser uma área de inovação, mas sim ser uma área de pesquisa e desenvolvimento. Legal. E inovação deveria ser algo que faz parte da cultura da companhia. Todo mundo pode inovar, né? Ou deve, inclusive, inovar. Então, quando você vai mais para esse lado de deixar mais aberto esse lance do como fazer, é aí que vem essas ideias diferentes, né? E uma outra mexida grande que ela começou a acontecer era de tirar esse distanciamento tão grande de... Eu sou da área de negócio, geradora de demanda e de tecnologia de delivery, para poder... Então, uma das mudanças que a gente fez foi a introdução do papel do gerente de produtos e sair de uma mentalidade de eu faço projeto para uma cabeça mais de eu construo produtos. E essa galera de produto, que geralmente começa em algumas organizações lá do lado de negócio, a gente colocou dentro da estrutura de tecnologia. Legal. Por 2 motivos. Um não ser só mais um mega gerador de demanda, né? E o que a gente brinca depois também ser um cara que vai ser o fiscal de obra pronta, mas tá do lado do time de tecnologia trabalhando junto no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento. Então, acho que tudo isso foi uma parte que contribuiu bastante para essa transformação do jeito de pensar da empresa. E isso aqui foi o que possibilitou a gente poder usar mais um monte de coisas de tecnologia que poderiam servir como ferramentas para chegar nos objetivos que estavam lá. Então, abriu muito mais a possibilidade de se falar de tecnologia, de onde realmente implementar e trazer resultado e experimentar. Ter experimentação em cima disso, né? Então, é um pouco do que eu acho que foi preparado como terreno para que quando novas tecnologias surgirem, a gente já considerar que, agora temos ferramentas novas para, basicamente, solucionar os problemas que a gente tem aqui, né? Ou também construir novos negócios para a companhia em cima dessas novas tecnologias. Também tem esse tipo de discussão, principalmente com inteligência artificial, vai muito nos 2 lados, assim. De uma muito bacana tudo que está acontecendo. Uma linha eu posso otimizar e ser muito mais eficiente em muita coisa de dentro da empresa, mas eu também posso criar novos negócios para o futuro. Deixa eu fazer duas considerações aí que eu queria ouvir do Fatala nisso. A primeira
só para ver se ficou claro, o molde que a Magalu, né, o ajuste que ela fez para poder passar por toda essa transformação digital que ela passou, ele pode ser totalmente replicado para essa nova onda de transformação? É quase como a empresa não precisa mudar porque ela já está ajustada a uma cultura inovadora de buscar se aproveitar dessas novas ondas, né? Queria ouvir sua opinião sobre isso, mas também sobre toda essa transformação, o quanto é a empresa e o quanto são as pessoas. Porque se a gente vê a fórmula do sucesso, seria simplesmente pegar e colocar nas outras empresas, mas nem todas conseguem replicar isso, né? Nem todo mundo consegue ser inovador, disruptivo, revolucionário, e então o quanto que depende das pessoas mesmo, um pouco daquela, quase que aquela sorte de estar as pessoas certas no lugar certo também. Queria ouvir um pouco sobre esses dois pontos. Fatal. Legal. Cara, eu considero muito que é total, primeiro, cultura. Se fala, vira até meio clichê, assim, mas dos colegas que eu tenho, eu vejo o nível de discussão de pessoas extremamente competentes e inteligentes com várias barreiras para conseguir meio que trabalhar e executar e tentar coisas novas. Então você vê que o problema não são as pessoas, os talentos que existem lá, mas tem alguma coisa da parte da cultura da companhia que não permite com que você tenha, por exemplo, algo mais aberto à autonomia de tomada de decisão que não seja de um grupo específico, que tem que dar todas as cartas de direcionamento. E é muito mais difícil centralizado desse jeito, certo? Uhum. Porque a não ser que aquele pequeno grupo esteja estudando de tudo, entendendo de tudo, e aí direcionando que se utilize várias das novas tecnologias ou métodos de trabalho, nada vai acontecer, porque se construiu uma cultura que assim, cara, eu tô aqui esperando vir a demanda e como eu devo executar para entregar. Então, tem essa parte de você realmente ter uma cultura muito mais aberta. Acho que começa daí. O Magalu sempre foi, você escuta, é muito engraçado, você escuta Luísa Helena falando em vídeos de 90, de quando ela assumiu, e ela falando coisas como derrubar as paredes do CPD, que era a galera de tecnologia lá na época, para aproximar de quem estava na parte do negócio, porque não adiantava nada eles ficarem fechados ali e não entender quais eram os problemas do negócio. Então é muito louco, né? Você vê que já fazia parte ali da cultura da empresa. Uhum. É uma cultura muito aberta a compartilhar tudo que está acontecendo, mesmo sendo extremamente arriscado hoje em dia, né? De muita informação vazar e tudo mais, como você falou, empresa capital aberto, mas, cara, se confia muito que sem isso, ninguém vai tomar a decisão correta. Né? Sem essa transparência, você vai ficar no escuro, que vai direcionar de novo a vir tudo extremamente mastigado para você poder colaborar. Então, a empresa é muito transparente de falar, ó, tá aqui, essa é a estratégia, esses são os problemas, é isso que a gente está buscando, olhando para o mercado, esse é o caminho que a gente... Então, isso é muito compartilhado. Eu acho que ajuda muito, primeiro, essa parte da cultura. E, claro, você tem que ter os talentos corretos para trabalhar nesse modelo aqui. Porque se você pegar pessoas com um perfil que não toma decisão por medo, sabe? Que tem medo de errar, não toma risco e tudo mais, e coloca em posições de liderança, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Então, aí essa cultura molda exatamente o tipo de perfil das pessoas que você vai estar ali dentro. Uhum. E eu, particularmente, eu acho que não tem certo e errado. Cada um constrói um dos seus modelos, e isso vai muito pelo que você acredita ali na parte de fazer a gestão desse negócio como um todo. A gente conhece a história de vários lugares que é extremamente centralizado e, cara, a empresa é muito competente em conseguir rodar daquele modelo. Mas tem gente meio fora da curva que tá tomando decisão todo momento e sendo muito assertiva no que tem que ser feito, né? Eu acho que não tem certo e errado, mas tem um ponto de você modelar muito essa parte de cultura e pessoas para funcionar bem daquele jeito, né? O fato de não ter certo e errado
Até concordo, mas se depende muito da pessoa, onde a pessoa não vai mais estar lá, né? Então a cultura é. A cultura A é... Ela vai perenidade estar. vai depender dessa pessoa É. e não da cultura do CNPJ O da que empresa. no mercado financeiro a gente chama das one-man show, né? One-man Quando show. tem depende muito daquele gestor genial que vai tomar uma decisão, Isso. pô, mas quando ele não estiver lá, como é que vai Esse ser? é o risco. Se ele sai de férias, o que eu faço? Né? Esse é o risco, né? Uhum. E aí, Fatala, a gente, falando desse modelo de gestão da empresa, a gente falou de pessoas e como esse modelo de gestão consegue analisar o que está acontecendo do lado de fora, percebendo tecnologias disruptivas e aplicando, testando isso dentro de casa, né? Então, agora entrando em inteligência artificial, de fato, eu queria que você comentasse duas coisas. A gente falou no episódio anterior bastante, de uma maneira resumida, inteligência artificial é predição, né? Então, é uma forma melhor, mais rápida, mais automatizada de prever coisas, né? Cada desafio você pede para a máquina prever e ela te dá uma resposta sobre isso. O que a mudança de transformação digital e pelo que vocês passaram, revisão de arquitetura, dados dentro da empresa, ajudou a começar a trabalhar com inteligência artificial e essa capacidade de trabalhar tecnologia dentro de casa, como ela foi diferencial nessas primeiras iniciativas ou primeiros trabalhos com inteligência artificial, Magalu? Legal. Bom, acho que tem dois desafios ali, né? Uhum. Endereça essa parte de quais são possíveis obstáculos para essa transformação da parte de implementar inteligência artificial dentro da organização, que aí eu acho que ela é muito baseada em pessoas e o comportamental, porque você começa a entrar num ponto de falar, o que você faz hoje, eu consigo treinar a máquina para fazer. Uhum. Inclusive, em escala, ela vai fazer bem melhor do que você, né? É uma mensagem porrada, né? Pra você levar, assim, pra galera de supply. Aí, ó, vocês estão fazendo um monte de criação de algoritmo e muita estatística para tentar prever o que a gente deveria colocar nas lojas, de locação de estoque de loja. Locação de estoque de loja e tal, ou inclusive os CDs, e assim, dá para fazer melhor, mais rápido, né? Então... Tem até um meme que resume isso, né? Que é o cara com a cara feliz assim, nossa, AI pode fazer o meu trabalho. Aí embaixo ele, nossa, AI pode fazer o meu trabalho. e acho que essa é a primeira barreira, assim, né? Que entra muito no ponto de você conseguir mostrar que não é um treco mágico, né? No final do dia é matemática aplicada por trás. Tem muita coisa do que esses times já trabalham com estatística, né? Mas, de novo, você consegue fazer isso em escala. Você consegue melhorar muito a parte de treinamento dos modelos. Então, você ganha muita eficiência. E esse tipo de desafio de se passar vai muito na linha, acho que você trabalhar em conjunto com esse grupo, né? Para fazer com que ele esteja inserido em todo esse processo de fazer essa mudança do como eu faço hoje para levar para que a máquina possa fazer. E a partir dali demonstrar que, poxa, todo o seu tempo, que antes vai muito braçal, agora entra muito em você trazer, olhar para a parte estratégica e conseguir fazer uma evolução muito grande em cima de como está acontecendo essa parte do treinamento, os modelos que existem, e ser cada vez mais eficiente, né? Muda um pouco o papel. Então, esse daqui, a gente em alguns desafios foi trabalhando para poder implementar algumas coisas, né? E é um desafio real, assim, tipo, cara, as pessoas têm um certo pé atrás, assim, com você ir lá e falar, ó, vai ser feito agora por uma máquina, né? O que a gente começou a de verdade implementar? Acho que começou mais forte na parte de supply e logística. As primeiras trabalhos com aprendizagem de máquina. Então, porque você tem alguns tipos de problemas assim, mais clássicos, que inclusive não são tão novos assim, né? E para o varejo, na hora que entra na parte de escala, qualquer nível que você consiga trazer de otimização, o retorno
é grande, né? E para quem tem margens tão apertadas, né? Isso. Qualquer tipo de eficiência, otimização traz muito resultado. Então a gente começou a implementar para coisas como, cara, como a gente faz a roteirização da parte de entrega muito mais eficiente. Em tempo, né? Como que eu tenho, sei lá, 50 pacotes para um carro entregar e ele consiga fazer em 8 horas isso acontecer. Qual é o melhor trajeto, né? Ou seja, prediz para mim o melhor trajeto. Prediz para mim o melhor trajeto baseado em toda a informação que eu já tenho, histórica do que... Então, com isso a gente consegue fazer com que, numa maneira simples, atrase o menor número possível de pedidos. Perfeito. Né? Então, manter um nível de serviço alto. Foi implementado para isso. Outro desafio clássico é esse de reabastecimento. Então, como que você consegue, baseado nesse número X de SKUs que a gente compra, colocar nos melhores CDs para ser consumido pelo e-commerce e nas melhores lojas, pelos consumidores que vão nas lojas, e com um grande desafio também agora do e-commerce. Porque você vai faturar na loja e mandar para casa do cliente, caso ele opte lá para receber em até... no mesmo dia, em 2 horas, como a gente vem fazendo. Então, essa implementação é muito real, assim, porque se você não conseguir fazer essa parte de abastecimento correto, vai existir uma demanda ali que você vai ter ruptura de produto e não vai conseguir entregar, né? Você perde venda pra caramba e não consegue atender a expectativa ali do consumidor. E tem um desafio muito grande de você fazer também tudo isso parar em pé em cima de um dos maiores custos, né, que a gente tem em varejo, que é de entrega. Né, de frete no geral. Então, você implementar ali e ir apertando para ir otimizando o máximo possível uma outra coisa que a gente está agora começando a trabalhar inclusive na construção da malha logística. Então, assim, já tinha uma malha, né, construída. Só que a demanda do consumidor, ela vai mudando tanto a parte da onde vem, que você deveria ter isso um pouco mais flexível do que sendo tão hard assim. Então entra a malha logística. Aí em cima disso, pra gente já entra a parte de como que eu ofereço o frete, em que prazo, né? De novo uma predição, porque você vai olhar e vai falar em determinada rota, para nível de serviço em cima de 95%, 98%, seja lá o que for, que você define, eu consigo prometer um prazo, certa segurança que eu vou entregar no prazo prometido, né? E você tem que, todo momento você vai ter um monte de input de dados, se você está conseguindo realmente entregar naquele prazo, né? Como está esse nível de serviço, para você falar, inclusive eu posso começar a abaixar esse prazo, de tão alto que tá, e eu tô fazendo o realizado muito maior do que a partir do meu prometido, e assim vai. Então ali, na logística é um lugar que você consegue... outro ponto bacana também de edição que a gente vem trabalhando por trabalhar com a frente de entregar logística para os sellers no marketplace, a gente tem centenas de hubs espalhados pelo país. E você tem, às vezes, picos que acontecem de venda, por campanhas que estão acontecendo, ou algum item que deu uma porrada e fez muito sucesso. E aí, se eu não conseguir predizer para o hub o volume que vai chegar lá, pode ser que o volume alocado que tem para trabalhar nesse hub não vai dar conta desse pico que vai chegar lá. Então, se você não conseguir demonstrar para os caras da logística que vai ter um estouro de volume em determinada região, a chance depois de atrasar é muito alta. Então, você tem que pegar e analisar, fazer uma predição de tipo, olha, baseado no que a gente está vendo da demanda de determinado item, isso aqui pode acontecer, né? E já começar a entregar. Foi uma das coisas que eu achei muito interessante, inclusive, abrindo um parênteses aqui, de uma visita que a gente fez ao Fulfillment Center da Amazon nos Estados Unidos, né? Que uma das perguntas, a gente imagina que tudo é robô lá, mas tem uma certa separação entre quais são todos robotizados e tem coisa ainda que tipo, tem uma certa automação lá nas esteiras, mas tem gente fazendo picking, e tudo mais. E esses que tem as pessoas, eles trabalham em pegar toda a parte do comportamento dos usuários nos canais de venda, na hora que ele entra no
processo de checkout, o que foi abandono de carrinho, quais são os produtos que estão mais entrando em tendência, e a partir disso, ele tenta prever em até 2 semanas o que vai acontecer dentro do Fulfillment Center. Legal. E basicamente porque eles movimentam, inclusive, áreas de armazenagem de itens, alguns que estão consumindo muito, o cara Traz pega, mais pra frente. põe na frente em cima de um pallet, assim, tipo, Sim. ó, aí fica muito fácil para fazer picking. o picking ali. E a outra é porque ele aloca o pessoal que precisa estar dentro dos turnos ali, já baseado nessa parte dessa demanda. Que ele tá predizendo com bastante tempo, né, o que vai acontecer ali. Então você pega o conceito de AI, que você tem um input, você põe esse input de dados numa predição, numa máquina de predição, que te cospe um output. Vocês pegaram um problema logístico que em varejo é muito grande, onde você hoje vive multicanais, então você tem a multicanalidade e a omnicanalidade do desafio de varejo, junto com o desafio de logística. Além disso, o 3P, né, a parte do seller, junto nesse ecossistema inteiro. E está usando inteligência artificial para predizer as melhores rotas, o melhor estoque, onde colocar esse produto. Porque você começa a dar escala à personalização de cada situação que você vive ali na empresa. Algo que só humano fazendo, num tamanho X, fica impossível de fazer, né? Exatamente. E uma outra aplicação indo para um outro lugar é no canal de venda. A gente começou a usar bastante parte de machine learning, de aprendizagem de máquina, para definir na busca quais seriam as melhores ofertas que a gente tem e ranqueá-las onde tem maior relevância, que é no topo. Né? Então a gente usa lá um conceito de learn to rank, que o que ele faz ele pega um monte de informação que é de navegação dos clientes, de como eles estão interagindo com a parte da busca, mas dali para frente também o que está acontecendo até o transacional. Então, em cima disso, a máquina começa a aprender quais são as ofertas que realmente levam a maior conversão, e o ranqueamento que acontece da busca é baseado no que ela... E o que é legal disso? Que antes, com algoritmos mais travados, né, fica fixo esse resultado. E agora, o que isso acontece depende muito do que está acontecendo, né, do comportamental desses usuários no canal, ele começa a mudar bastante. Ou seja, o índice de resultado de busca pode mudar durante o dia, dado o comportamento do usuário no site. E agora a gente está indo para um outro caminho que é inclusive baseado na região que ele está acessando. Isso que eu entrar. Primeiro, você falou um negócio muito importante e de maneira grosseira, a gente às vezes em tecnologia divide tecnologia em tecnologia usada para eficiência, então diminuir custo, despesa, e tecnologia para receita, para geração de receita. E o Fatala está dando exemplos das duas coisas, né? Já deu a parte de logística aqui muito claro, controle de margem, etc., ganhos que você pode ter, e deu agora um exemplo de receita, de tecnologia aplicada à receita. Mas a gente já não fazia isso lá atrás, né? A gente já usava estatística no varejo, a gente já usava a recomendação de vitrine na loja baseado em navegação. O que é diferente, Fatala, com hoje do que você está vendo, para a gente entrar numa discussão de GPT, de AI generativa? O que você acha que é diferente do que a gente fazia em database marketing na década de 90 com clusterização, o que a gente fazia com aquelas boom de ferramentas no 2010, 2008, onde você trabalhou já lá atrás de precificação e de recomendação de produto? O que mudou disso, né, para o que vocês estão fazendo hoje, o que você está vendo hoje de AI? Tá. Bom, sinceramente, não mudou tanto, né? Eu acho que o que aconteceu foi que, assim como todo tipo de tecnologia, chega no momento que ela atinge a democratização. Aí todo mundo passa a olhar e fica muito mais simples de utilizar também. Eu acho que antes você precisava ter toda essa parte desse conhecimento para ser feito praticamente dentro de casa, né? E agora você tem várias plataformas que te entregam, inclusive, APIs para integração prontas e que te dá o output já. Então, isso mudou bastante. Acho que tá mais fácil de você utilizar métodos de inteligência artificial e aplicar para o teu negócio Tá bom. no final do dia.
Agora, o que está acontecendo nesse momento com o Gen AI, aí, Generative AI, ou o gerador, né? Isso. É que Pô, a você... inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa, que dá origem a alguma coisa, Uhum. que eu acho que entra no momento onde a inteligência artificial definitivamente cria algo, né? Sim. Então, aqui começa a entrar num mundo novo, Uhum. que é diferente de tudo que já dava para fazer. A gente Uhum. Inclusive, essa nova linha de AI, tipo de AI, acho que vai permitir uma coisa que a gente estava conversando antes, que vai ser muito mais avançado, que é eu parar de tratar as coisas baseado em padrões que aconteceram, Isso. o jeito de classificar, de clusterizar, para falar assim, não, cara, o Nasser é um indivíduo, né? E que tem todas as características próprias ali dele, e eu vou entregar alguma coisa extremamente personalizada. Acho que esse é um grande divisor de águas. Porque até agora, tudo que foi feito foi muito feito baseado em meio que eu deixo eu encontrar padrões. Isso. E baseado nesses padrões Classificar você num padrão. Uhum. Né? E isso até para todas essas outras técnicas, até recomendação, né? Perfeito. Recomendação até ontem era muito feito baseado em filtro colaborativo. Exato. Então o que a massa faz, Isso. que tem um determinado padrão, entrega para todo mundo. E agora a gente vai para um outro nível. E essa parte de criação, né? De criar conteúdo. Então, tem coisas que a gente já está fazendo de experimento, coisas em produção. Então, para otimização dos nossos canais para motores de busca, né? O famoso SEO aí. Antes, a galera lá do multimídia criava conteúdo. Isso. Hoje, a gente já está usando Gen AI para que ele crie conteúdo. Ou seja, o pessoal criava conteúdo naquele formato, seguindo os modelos do Google, para melhorar o SEO. O SEO. Né? Mas tinha um humano entendendo o modelo, escrevendo para o SEO e fazendo isso. Agora você consegue ter uma máquina que gera o texto da página de produto, da página de recomendação. Preenche todas as tags. As tags, não esquece nenhuma tag, H1, H2, H3. Exatamente. Tem isso. Uma outra implementação que a gente está fazendo é na frente de catálogo, né? Tá. Para o catálogo, a gente consegue olhar para uma imagem, identificar o que ela é, construir labels, e em cima desses labels ela ajuda na classificação das categorias onde a gente vai colocar os produtos. Antes tinha gente olhando para esse negócio, falando, isso daqui é um pote de ração de cachorro, então onde eu vou classificar esse negócio? Que num marketplace com sellers é ainda mais difícil, porque você trabalha com catálogos de produto gigantescos. A gente, por exemplo, no nosso caso, né? Por isso que é legal o que eu falei lá anteriormente sobre você conseguir fazer essa transformação na parte na cultura da empresa e ter essa habilidade de utilização de tecnologia para os desafios, porque, cara, antes a gente tinha 30, 50 mil produtos. Era o que o Magalu vendia. 2017 para cá, agora são 90 milhões. Então, como que você cria conteúdo para tudo isso? Como que você classifica, mantém atualizado? Não dá mais para fazer com seres humanos, né? Então, foi onde começou a entrar várias dessas partes de implementar inteligência artificial e a ajudar a ter mais eficiência. E como você falou, tem muita coisa direcionado a otimização e eficiência, outras para geração de receita, igual agora a gente trabalha com aumento de conversão e tudo mais, utilizando. Tem bastante coisa acontecendo, assim, no campo, que ajuda no dia a dia, mas eu imagino que com essa nova transformação, aí vai entrar pode ser um pouco viagem maionese, mas assim, vai entrar num ponto, cara, que você, inclusive, vai ter do AI um direcionamento do que fazer que não é você que tá empurrando isso, sabe? Tipo, é a máquina que tá definitivamente trazendo, como você falou, tudo no final das contas é uma predição. Sim. Né? Mas ela vai trazer esse poder gerar conteúdo, gerar coisas, vai trazer uma linha do que você deve fazer que, cara, não passava pela tua cabeça.
ir para aquele caminho, né? Acho que é aqui que as coisas começam a mudar muito, porque você vai direcionar a estratégia do negócio, do business no geral, baseado em, cara, não são as pessoas aqui dentro que estão direcionando isso, é a quase máquina. como a máquina vai fazer a predição da predição. É quase a máquina fazendo a predição da predição. E é interessante, porque quando você olha... É legal olhar o YouTube, né? A respeito do que a galera tá fazendo. E você vê muitos casos aparecendo de caras construindo negócios baseado nessa predição da máquina do que é um business que faria sentido agora. E os caras colocando isso em produção. Inclusive com ela gerando código do seu site, do seu app. Então, essa é a parte muito louca. Eu vi um caso que era muito legal, que ele pegava... É um app que recomenda só 5 filmes pra você ver. Então, é isso. São 5 filmes. É a recomendação que ele faz. E aí ele pega um monte de dados, de informação que tá pública, de vários sites, por review, por um monte de coisa. Pega um pouco do seu perfil, de quem você é, as coisas que você gosta, e fala assim, cara, tá aqui os filmes que você deveria ver. Então, parece aquelas assinaturas de vinho lá, que você conhece, um monte de vinho que você nem imaginava. Ele tá fazendo isso e você assiste aquilo e fala, que animal, tipo, como que ele... E aí, entra num monte de... Eu escutei sobre hoje a Netflix, quando a gente olha os thumbnails das recomendações que ele faz, dos episódios, das filmes, séries e tudo mais... Eles são diferentes para cada um de nós. Ele gera aquilo baseado em características suas, do que você assiste, e você mais stick, né, para você ali, e é a maneira que ele constrói o thumbnail. Inclusive o corte. A parte do corte do que aparece não é ali exatamente os 30 primeiros segundos, pode ser no meio do filme. No meio do filme, daquilo que você... Então, assim, cara, aí começa... de novo... Imaginar que vai originar os conteúdos, desde imagem, áudio, vídeo e tudo mais, acho que abre um outro mundo, assim, de possibilidade. E o que você falou, esse insight que você teve, Salomão, é verdade, porque a máquina ela começa a predizer a predição. Por quê? O output dela, principalmente em linguagem natural, é uma frase, é um texto, que são predições de sequências de palavras. Então ela fica tão boa em fazer isso que ela te explica qual é a próxima predição a fazer. Então a gente chega num nível que, qual que é o impacto disso no negócio? Essa hiperpersonalização. Então a gente está saindo de um modelo onde, por limitação de tecnologia, por limitação matemática, a gente era obrigado a clusterizar pessoas ou produtos ou o que for em grupos, em comportamentos padrões. Então crédito, por exemplo... eu tinha que encaixar o Salomão num grupo que eu tinha estudado de quanto de crédito, qual era o risco de crédito que eu podia dar. Essa tecnologia permite eu predizer e dar um nível específico na vírgula do centavo de crédito para o Salomão pelo histórico dele, pela visão dele, não ele em relação a um padrão. Esse tipo de mudança, ela faz a margem de erro diminuir tanto e a eficiência crescer tanto que antes era impossível chegar nisso por questões matemáticas e de tecnologia. Qual que é o impacto disso no negócio? É isso que o André está falando. Poxa, a gente começa a ter uma hiperpersonalização e uma hiperescala. E essa escala em negócio, que a gente tem que sempre prestar atenção, ela é baseada num ativo, numa tecnologia, que o custo dela para cada um a mais que você soma é quase zero. Então essa escala ela é real em relação à margem. Essa mudança que é muito maluca, né? Tá sendo um momento, assim, muito... extremamente interessante de ser vivido. Eu tava até pensando nisso quando eu tava vindo pra cá, assim, porque vai abrir muitas possibilidades. E eu acho que a gente ainda nem tá vendo com clareza, ainda tá muito nublado. Sim, claro. O que tem ali na frente, sabe? Mas acho que a gente pode... o que a gente já entendeu hoje, né, que tem uma questão de predição, inteligência artificial. Quando a gente fala de machine learning, a gente está falando de uma hiperpersonalização desse output. Então eu tenho um input, eu tenho uma
task que eu dou, uma tarefa que eu dou ali para resolver, ele me prediz um output. Só que agora esse output está cada vez mais personalizado. Sim. Né? Agora, o que dá para fazer com isso? Nossa, tanto em eficiência quanto em receita nas empresas. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é, você acha que para a empresa se utilizar disso tudo, ela precisa 100% ter desenvolvimento dentro de casa? Porque você falou que cada vez mais aparecem soluções quase que prontas de inteligência artificial. Você acha que aquelas empresas que não fizeram essa lição de casa de ter desenvolvimento interno, elas vão conseguir se utilizar disso? E a segunda é, poxa, já passamos por investimentos muito grandes de tecnologia, né, nos últimos 4, 5 anos, e algum legado desse investimento deve se utilizar para AI, deve ajudar no processo de inteligência artificial, né? Você mencionou de dados, né, e o uso desses dados. Fala um pouquinho desses dois temas. Legal. Bom, pegando pelo segundo, assim, acho que tudo começa por você ter a posse de dados, né? Ter gerado isso e você ter esses dados estruturados de uma maneira que você consiga facilmente utilizar. Eu lembro que quando a gente começou a parte de transformação lá no Magalu, e o negócio indo muito para o negócio de se transformar uma plataforma tecnológica, a gente sempre fala, cara, o valor maior de todo esse negócio está nesses dados. Então, eu não sei para o que a gente vai usar, mas a gente precisa armazenar. Guarda isso aí. Guarda isso daí. E também teve um ponto de evolução aí tecnológica que foi, a gente está vendo, né, que o custo de armazenamento só cai. Só cai. Né? Então ficou o dólar barato. por terabyte cai ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E a gente vê, com a parte de cloud, a adoção de cloud, a evolução, esse negócio, tipo, caindo muito mais. A única coisa que sobe é GPU, né? GPU. Custo de GPU. Porque for simples de entender. Então, a gente começou a fazer isso, cara. A primeira coisa foi armazena. O segundo passo foi a gente falar assim, a gente teve uma estratégia que era como que a gente permite de uma maneira simples com que todos os departamentos possam acessar esses dados, possam fazer análise em cima deles de uma maneira fácil. Então a gente saiu daquele negócio da visualização de dados, de construção de report. Não é isso que as áreas precisam fazer, elas precisam manipular, né? Então a gente montou, depois da estrutura do famoso Data Lake, a gente veio com uma plataforma de dados para permitir com que acessar esses dados, manipular eles, fosse mais simples de ser feito. Essa foi a segunda... Com segurança, com governança. Governança e tudo mais. Então, esse foi o segundo passo feito. Então, baseado que eu estou armazenando tudo, como fica fácil de eu acessar, consultar, manipular, fazer análises, para que esse dado vire informação e alguém tome alguma ação com aquilo. Perfeito. Né? Alguém ou algum sistema. Ou, no futuro, também, tipo... alguma inteligência artificial possa tirar proveito disso. Então, a gente fez isso. Essa foi a nossa jornada aí da parte de transformação para dados. Isso ajudou muito a companhia nessa parte de transformação ser mais orientada a dados, né? Até de decisões. Antes, muita coisa ia muito mais no feeling do que baseado nessa quantidade de dados que a gente poderia olhar para tomar decisão. Hoje é muito diferente. Você entra em reuniões assim que a gente tem que tomar tipo de decisão, cara, sempre tá aparecendo ali números falando o que a gente espera que gere de impacto e aí A ou B, para onde vai, né? Então, isso ajudou muito. E eu acho que sem essa estrutura aqui, você não consegue nem utilizar para os sistemas, para um monte de caso que a gente estava falando anteriormente, né? Como que eu vou pegar a melhor oferta se eu não sei historicamente quais eram os preços? Como eu sei que agora o preço é bom, né? Por exemplo. E isso avançou, inclusive, de tipo, como que eu identifico que isso não é bom só dentro da minha plataforma, mas olhando para o mercado. E aí você começa a pegar dados também de fora e trazer para dentro de casa. Então esse foi o passo 1. Né? Acho que se isso não for feito, meio que você não tem como avançar. Fica que difícil. Indo na nerdice da coisa também do Generative AI, as coisas falham por você não ter
ou o modelo correto ou dado suficiente o para o de input dados. certo de dados. E aí começa a ficar muito ruim. Apesar que já tem outros projetos, tipo, atacando esse desafio também. Gerando dado sintético em cima do dado em cima do inacabado dado que você inacabado e por aí vai. Tô falando, é muito louco daqui pra isso é frente. legal. Mas voltando, isso daqui acho que é o principal e tem que estar no domínio seu da companhia. Agora, falando as tecnologias que você pode usar da parte de inteligência artificial, tem muita coisa surgindo desde de open source. Tá. E que tá, cara, avançando muito rápido e chegando a níveis de OpenAI da vida com o Open. Eu, particularmente, acredito que esse negócio, assim como vários outros, quem vai vencer no final são as soluções open source. Também acredito. Eu acredito nisso. Eu acho que esse negócio de, tipo, o player A, B ou C ter a solução completa é muito difícil porque já gera um lock-in gigantesco, né? De você só trabalhar com aquele fornecedor. Né? E não é tão fácil depois você migrar para o outro. Que é a mesma história de cloud, tudo começa assim, sistema né? de RP, tudo que a gente já viveu no browser, passado. Né? Que a gente você só tem 2 opções, e aí veio um cara falando que o core dele era open source com o Chrome, e aí começou, tipo, sair um monte de... Então, eu acredito que vai ser a mesma coisa para futuro. Acho que o open source vai vencer de novo. Mas voltando, hoje, para empresas que não têm essa parte de domínio, desenvolvimento de tecnologia, cara, acho que entra só no ponto de vencer a barreira ali de cultura e pessoas, porque é muito mais fácil, desde que você tenha dados, né, de você usar uma ferramenta pronta de uma plataforma de mercado. Ou seja, essa empresa que não tem essa cultura, ela até consegue usar o AI, ela vai ter um ganho de eficiência, um ganho de talvez até geração de receita com base numa solução terceira, mas ela vai talvez estar limitada ao quanto ela poderia utilizar disso, o quanto de ganho ela poderia utilizar disso. Porque se você chegar numa companhia e você fala, cara, você tem dados históricos do seu negócio dos últimos 5 anos? Ah, não, a retenção nossa é só de 12 meses. Putz, vai ter um resultado X que não vai ser comparado se você tivesse essa quantidade de dados para trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei muito curioso quando vocês entraram no assunto, né, de trazer inovações que melhoram receita, usabilidade do cliente, novas tecnologias, implementos. E, bom, aqui no mercado financeiro, a gente não tem uma rotina muito definida, mas tudo gira em torno de encontrar as melhores opções de investimento. Então, seja você viajando, acompanhando uma teleconferência e tá com aquele objetivo. Fatala, como é que é a sua rotina? Você tem uma parte, ou da sua equipe, né? Tem uma parte de, não, vamos continuar melhorando o que está sendo feito. Não, agora hoje é o dia de buscar novas melhorias. Porque eu fico vendo tanta coisa nova que vai sendo implementada, mas ao mesmo tempo tem uma empresa gigantesca funcionando e que precisa estar tudo certinho para não ter nenhum problema de experiência do usuário e tudo mais, até dos fornecedores, enfim. Como é que é dividida a rotina dentro disso tudo? Tem um ponto do que eu aprendi que é de disciplina, porque no final do dia, se a gente definiu uma parte de estratégia, definiu muito bem quais são os pontos de resultado que a gente está esperando, e você focar em pegar tudo isso que você está aprendendo e lendo e conseguir conectar para trazer melhores resultados, essa é a parte de ter disciplina, porque é um mundo, cara, que você começa a viajar absurdamente em possibilidades N's, assim, que você tem. Mas também, como eu falei lá do ponto de ter na cultura o lance de inovar, tem que ter uma abertura de falar assim, poxa, mas isso daqui pode trazer algo novo. E aí vai do momento de explorar e ver se faz sentido colocar tempo, né, e investir naquilo, ou não. Né? Vou dar um exemplo. Quando tudo isso estourou, assim, mais quente de Generative AI, a gente parou e falou, vamos estudar um pouco mais a fundo, vamos montar um squad que a missão dele vai ser tentar implementar para desafios que a gente tem interno, né? E disso a gente vai tentar aprender alguma coisa e levar para várias áreas em dores que a gente tem para tentar solucionar alguns tipos de problema.
E nesse squad dedicado, a gente também falou assim, poxa, dá para fazer algumas coisas novas. Vamos também experimentar, né? Então entrou num ponto de o que eu resolvo que é básico, como constrói o gerador de conteúdo para SEO, né? É um deles. Assim como veio a viagem de tipo, não, peraí, a Lu agora pode ter um cérebro, então, né? Então, a gente foi pras duas linhas, assim, que uma é, vamos resolver coisas banais do dia a dia, e outra de tipo, opa, tem alguma coisa muito nova aqui que dá pra gente encaixar e pode virar um novo negócio, que uma das coisas que a gente tá explorando é, hoje a Lu acaba sendo uma assistente que tá dentro das redes sociais, que faz atendimento do cliente nos canais digitais, mas no final do dia a gente tem pouca automação, né? E muita gente trabalhando para isso funcionar, até pelo ponto que o Nasser falou, para não ficar tão robotizado e ter de verdade um certo nível de personalização. E cara, infelizmente hoje, com o que você até então que você tinha de ferramentas, você não conseguia fazer um negócio assim tão personalizado, igual chat. Você usava lá soluções que são baseados num flow de diálogo, onde você identifica intenções e devolve um texto que é padrão, que é um script. Você pode ver, todos os lugares que é automatizado, você vê as coisas assim, né? Aí a gente começou a pegar, não, peraí, agora eu consigo gerar conteúdo. Então não precisa ser esses scripts mega, pode ser algo muito direcionado do que, como a Lu e os trejeitos delas todos, mais a pessoa ela colocar. Por quê? Um exemplo bobo, mas a Lu tem um jeito lá dela mais despojado e tal. Tem clientes, quando você infelizmente falha com entregar o que você ofereceu de valor pra ele, cara, o cara tá full pistola, né? Aí você fez uma brincadeirinha no jeito ali do falar, você piorou completamente a situação. Então imagina que tipo, a possibilidade da gente ter esse entendimento da criticidade ali do incidente, vamos chamar assim. Do sentimento. Do sentimento. Tudo bem, tem análise de sentimentos e tudo mais, que a gente sabe que... Mas, de novo, construir esses scripts para todas essas variações é muito difícil. Agora não, cara, dá pra ver e falar assim, opa, entrou a Lu agora gerente de banco, mega formal que vai, sabe, porque é sério o que tá acontecendo aqui. Então abre uma... que é o que a gente faz dependendo da situação, né? O jeito que... Alguns não. Mas alguns entendem ali e falam, poxa, eu tenho que atuar dessa maneira. É um pouco do que a gente... E a outra é de conseguir resolver um problema de uma parte que ela ainda não atuava, que é... Agora ela pode, inclusive, fazer essa personalização de qual produto para determinada ocasião ou problema realmente serve ali para a pessoa em escala, né? Amanhã eu vou para um aniversário do amiguinho do meu filho que gosta de tal coisa e não faço a mínima ideia do que comprar. E aí vem lá toda a sugestão, inclusive podendo fazer o fluxo inteiro de compra. Então, coisas assim... Que não tem nada a ver com o teu histórico de compra. Que não tem nada a ver com o seu histórico de que a gente usava. Que a gente usava, né? Você chegava lá e pedia uma recomendação, algumas coisas, olhava para o seu histórico, né? O que você fez ou quem é igual a você, o que vem fazendo. E aí muda para ser extremamente personalizado para você, para sua necessidade para aquele momento e por aí vai. Então, tem pra gente meio nessas duas linhas. Pegar tudo que tá acontecendo, tem como que eu endereço em problemas que já estão aqui e a gente consegue resolver com essas novas tecnologias. E o outro é pensar em quais são as novas possibilidades, né? E como eu coloco esforço e energia. Geralmente o que a gente sempre fez foi da mesma maneira que o Lab nasceu. Um time pequeno, tem esse assunto aqui para explorar, vamos fazer um pouco de provas de conceito, tentar explorar, porque disso vai nascer alguma coisa que a gente fala, aqui tem alguma coisa. Então eu imagino que a sua equipe, vocês não podem ter muitas tarefas diárias, né? Vocês precisam ter um pouco dessa... Não digo nem flexibilidade, porque imagino que vocês devem trabalhar pra caramba como todo mundo de tecnologia, mas vocês precisam ter esse tempo de pesquisa e desenvolvimento, assim, quase que
a todo momento. Ou tem que também equilibrar os pratinhos com... Não, tem, assim, e tudo vai de momentos, assim, Salomão, acredito. Igual agora que a gente tá vivendo um muito direcionado mais para todo mundo dar resultado, né? Tipo, a eficiência que comanda agora e não crescimento, como era antes. Porque quando você tá nessa pauta mais de, tipo, crescer, fica muito fácil você falar, deixa eu encontrar outras maneiras que trazem linhas para ter mais receita e tudo mais. Então, isso também direciona, acho que o comportamento da organização de onde implementar. Então, claro que desde 2021 a gente está muito mais direcionado em fazer o negócio dar o máximo de resultado possível, né? E você não tem tanto tempo para fazer a expansão de coisas novas assim. Até porque ela exige investimento, como eu falei. Mas, se você tem a capacidade de ter um time pequeno, dedicado, ainda fazendo esse trabalho, que a gente fez em dados, e também existe dentro da estrutura, por exemplo, do Lab, um time que trabalha com experiência de consumidor e pesquisa de desenvolvimento. É ele que faz essas provocações, né? O ponto da decisão é onde a gente vai pôr energia. Isso continua, tá lá, tá vindo, né? Vai pôr energia ou não para ser feito. Hoje a gente não coloca tanto quanto a gente colocava antes, mas tá ali, né? Senão você para também, enfia a cabeça no buraco do avestruz e não olha mais pra nada. E, cara, alguém, competidor seu ali fora, tá fazendo isso, né? Então você não pode perder de maneira alguma. Inclusive pra ter a discussão de, tipo, se é um momento ou não, mas eu estou ciente que existe essa possibilidade. A outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que se parte respondeu ela. O modelo de gestão que vocês escolheram no Magalu, ele permite, assim como um portfólio manager, você escolher o quanto você vai direcionar de recurso para algo mais focado em eficiência, quanto mais para crescimento, dado o momento de mercado, empresa e planejamento que o Magalu, no caso, está vivendo, né? E a gente, no processo orçamentário que toda empresa vive, quando olhou para 2023, acho que a tocada foi essa, né? Continuar a eficiência, continuar buscando resultado, e isso tem um impacto no uso de tecnologia, como o Salomão está falando, na exploração de novas tecnologias, né? Você explicou um pouquinho como é que é no Magalu isso, mas como que essa decisão afetou o que vocês já vinham fazendo, né? Então, acho que você comentou um pouco isso, mas considerando esse monte de coisa que está aparecendo que a gente pode trabalhar, qual que é a recomendação que você tem ou que você vê nas empresas na melhor forma para não perder o momento de testar isso, não perder o momento de, nem que seja um POC, né, um Proof of Concept, como que você vê essa situação de menos investimento agora e uma visão mais de resultado num momento de descoberta de um começo de onda disruptiva de tecnologia? Legal. Eu acredito muito nessa parte de ainda ter um pedaço da organização que vá estar trabalhando mais focado nessa frente do o que pode vir ali na frente, né? Como se fosse ainda uma dedicação para P&D, né? Vamos pegar determinados assuntos, vamos tentar explorar, vai aparecer alguma coisa que se encaixa. Perfeito. Eu acho que se você não tiver isso e não tiver um grupo provocando isso, como o Salomão falou, cara, aí todo mundo vai focar no dia a dia e vai ser muito difícil aparecer essas coisas. Até vai aparecer, mas o coitado lá que tá mega afogado no dia a dia não vai conseguir levar aquilo pra frente, né? Aí é só uma frustração atrás da outra. Então, acho que é importante ter. E são times pequenos. Sempre falo, tipo, para grandes empresas, às vezes parece um negócio muito... Cara, o Lab começou com 2 pessoas, né? E o maior tamanho do Lab como P&D tinham 8. Era isso. Para uma receita do Magalu, não é uma coisa que... Então, eu acho muito importante que tenha um grupo que tá só pensando nisso, né? E tá provocando o resto da organização sobre, olha, você poderia... A gente fez algumas provas de conceito, tá aqui os resultados dela, mas isso poderia ser implementado em outros lugares. Uma vez eu vi o cara lá que é o head do Google X mostrando sobre um monte de coisas de como nasceu a partir da pesquisa deles e no final aonde foi aplicado. E muda muito. É muito difícil assim ser exatamente da maneira que você imaginou e construiu a prova de conceito e o produto ser aquele, realmente, né? Então, acho que isso vale muito a pena, realmente um investimento
muito bem feito das empresas nesses times, né? E, de novo, tá aberto à provocação que vai de lá. Também só deixar a galera isolada ali. Não tem ninguém acompanhando e vendo como conectar isso dentro do negócio, aí não vai servir de nada, a não ser de você gerar PR que você tem a área de P&D. Então esse é o ponto que eu vejo como algo que é, vamos dizer assim, replicável, que dá para ser feito em todas as empresas. E aí entra a decisão, né, que eu acho que esse ponto de decisão tem que ser feito no alto escalão, vamos dizer assim, de realmente ter aquele investimento, ele vai para frente. Porque se vira só também projeto pirata, outra prioridade vai chegar e essa vai cair, né? Agora, no nosso caso, vários dessas iniciativas que nasceram dentro de estruturas assim, acabaram virando uma meta da organização. De tipo, então tem que fazer acontecer, entendeu? Tá lá no seu painel que você tem que entregar isso daqui. Seu grupo de incentivos que você tem. Tem a reunião mensal que você tem que mostrar progresso, tem a trimestral que você tem que mostrar tipo, o resultado daquilo até o momento. Então, acaba que tem um mecanismo que puxa falando, olha, isso tá vendo? Isso daqui é uma das prioridades. E tá aberto para todo mundo ver dentro da organização. Legal. Senão vira aquele negócio só mega fechadinho numa área, projetinho pirata, até pra você colocar no ar e ver a coisa acontecer, você não tem ajuda nenhuma, não tem engajamento de área nenhuma, né? Então, acho que esses 2 pontos são importantes. Ô, Nasser, posso fazer uma pergunta? Claro. Até pela sua bagagem também nesse mundo da tecnologia, você acha que o mercado financeiro já consegue discernir tudo isso, toda essa parte, tanto da informação quanto da aplicação prática? Não tô nem falando do AI, porque ainda é uma coisa muito nova, né? Mas esse tipo de desenvolvimento que faz todo sentido pensando no longo prazo da empresa, mas não necessariamente vai dar resultado no curto prazo. Você que viveu bem, já tá agora mais no mundo do mercado financeiro, mas viveu bem esse mundo da tecnologia. Como é que você enxerga os seus pares que não têm a sua bagagem acompanhando isso? Até olhei pro Marcelo aqui, assim, tá escondido ali no Marcelo, fundo. Sócio da Acer, tá aqui atrás. Eu acho que é uma provocação interessante, porque tem entrado no mercado financeiro e trabalhando no mercado financeiro já há um tempo, você percebe que a forma de fazer o core do mercado financeiro, eu acho que ela ainda não pegou isso. Ela não, em escala, né? Acho que tem coisas ad hoc que são feitas muito interessantes. Eu acho que tem uma busca de pessoas com conhecimento em programação, em tecnologia, mas para fazer do jeito que era feito anteriormente, automatizado, né? Certo. Mudar a forma de fazer research, mudar a forma de avaliar uma empresa, mudar a forma de considerar um investimento por causa da tecnologia ou ter encontrado um insight por causa da tecnologia de fazer algo diferente nestes processos, eu acho que a gente está um pouco longe ainda. Eu vejo algumas casas em que eu converso que entenderam isso e a gente troca ideia sobre como fazer isso. A gente na Aster evolui o processo de research com base em tecnologia, desde o que o Fatala comentou. Do dia 0 a gente começou coleta de dado, né? Então a gente tinha que encontrar algum tipo de dado referente aos investimentos que a gente fazia, mas não porque o dado ia chegar e falar assim, porque esse número saiu de 10 para 15, vamos vender este papel. Não, ele gera uma provocação, e essa provocação normalmente gera uma pergunta para as empresas, que é o nosso caso em que a gente trabalha com equities, então gera uma provocação para levar para as empresas. O que foi muito interessante é que o feedback das empresas foi sempre muito positivo em relação a como é que vocês chegaram a essa conclusão, por que essa pergunta veio? A gente falou, a gente fez esse estudo, esses dados geraram isso. Então, essa provocação, essa troca veio baseada em dados, veio baseada em tecnologia e mudou um pouco o processo de research do nosso lado. Mas eu não vejo isso ainda em escala no nosso mercado. Até acho que o Fatala pode estar sentindo um pouco, assim como no mercado, a mudança de taxa de juros, ela também acaba cobrando resultado de curto prazo para todo mundo aqui, né? Então,
Acho que talvez daqui a pouco os juros voltam a cair, a gente começa é. a ter mais tempo para buscar esses implementos. Bom, da minha parte, não sei se tem alguma pergunta para Não, finalizar. eu queria só uma última... Nem sei se tem mais perguntas também, né? Não, eu tinha só mais uma para sair um pouco de Magalu e isso tudo que vocês estão vivendo. Quando a gente fala de Magalu, tem um monte de oportunidade muito clara porque a gente trabalha com o consumidor final, né? Então você pensa em AI, principalmente inteligências artificiais generativas, você pensa em pessoa física, né? E os setores ou as áreas iniciais são aquelas de relacionamento com o consumidor, que nem você comentou, ou de eficiência em logística. Pensando fora de varejo, pensando em outros setores, tem algum que vem na sua cabeça em que você fala, poxa, isso tudo que a gente está estudando lá no Magalu, eu acho que nesse setor, nesse tipo de empresa, talvez tenha um efeito, cara, transformacional, e eu não vi ou vi alguém falando sobre isso? Boa pergunta. Saindo de varejo e saindo de Eu Magalu. achei legal algumas coisas, até eu estou falando do mercado financeiro, de aplicação para o mercado financeiro, assim. Pô, eu ia perguntar justamente isso. Teve um cara que eu vi que ele fez uma construção de um modelo que ele olha para toda a parte de resultado das empresas, mais a parte correlacionada à econômica, uma macroeconomia, e ele prevê o que vai acontecer para frente, baseado nesse desempenho e como era o cenário, né? E aí, essa previsão que ele fez, ele fez um backtest para ver como seria. Em algumas empresas, tipo, cravou. Que, tipo assim, olha, o resultado parece super bom, mas o que vai acontecer é que vai cair, porque o treco é cíclico e sempre acontece, tarará, e aí ele vai sobreviver assim. Então, é um tipo de aplicação, porque eu, sinceramente, como investidor mega nada avançado, cara, tem uma parte que eu acho que é total esotérica, assim, sabe? Por mais que você estude a empresa e entenda os fundamentos e tudo mais, vai lá na frente e acontece alguma coisa completamente ao contrário, né? É muito difícil de você realmente ser muito bom em acertar o que vai ver. Eu acho que com uma utilização um pouco maior da parte de AI em mercado financeiro, pode funcionar, pode ser algo que dê um impacto super positivo. Tem gente que faz investimento baseado, no final das contas, é muita estatística, né? Que olha lá para os gráficos e em cima dele fala, aqui já chegou no ponto máximo de crescimento, daqui só cai, ou aqui já tá... E é um caminho inicial, mas a gente falando de predições, e ter essas predições, tipo, de uma maneira que ele é muito embasado em analisar para mais dados, muito mais amplo do que só o resultado da própria companhia, eu acho que pode ser um negócio bem interessante de você conseguir acertar um pouco mais, né? O que vai vendo acontecer. Porque no final, você lê até relatório dos de analista e tudo mais, só que o que ele consegue ver, o que o humano tá vendo ali, baseado no final, tipo, eu aprendi ao longo do tempo de conversando que todo mundo tá te analisando e pegando... É como se você fosse um data point para ele jogar dentro do modelo dele, que ele já tem, em cima do entendimento do que ele fez de leitura, certo? E aí vai para tudo quanto é lado, né? As possibilidades. Eu acho que aqui pode ser que você acabe tendo um output daquela companhia e tudo mais que seja talvez bem melhor do que as pessoas estão fazendo ali de análise e da percepção dela e colocando dentro do modelo para ver para onde vai. Acho que isso vai ser muito interessante. Tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que é assim, mas pessoal meu, eu tenho mega preguiça de planejar viagem, assim, tipo, planejar tudo, de você... Dia a dia, hora a hora, o que vai fazer. O que vai fazer, onde vai, porque eu sou daquele que, tipo, eu acordo num determinado mood e daí vão ver que eu acho que pode ter uma transformação gigantesca nessa parte de turismo, assim, de viagem, porque você pode falar, eu tô em tal lugar e hoje eu tô meio nesse mood aqui, não sabe o que realmente dá pra fazer, e você conseguir ter um roteiro ali que vai te surpreender absurdamente. O que eu espero muito de Gen AI
coisas assim. A gente, como ser humano, constrói padrões da maneira de viver, né? No final do dia. E a gente vai ficando velho e vai ficando pior ainda. Você vai restringindo muito o que você tem pra fazer. E essa parte da descoberta, cara, assim, uma analogia besta é, puta, você vai falando, cara, eu só gosto de sorvete de macadâmia. E o que eu espero é que esse tipo de tecnologia vai falar assim, cara, experimenta pistache, que vai mudar a sua vida. E faz isso agora, o que eu tô falando, e você ter uma experiência que você fala, cara, como que eu não... como que eu fiquei fechado nessa caixinha aqui? Porque é algo que pra gente, acho que pro cérebro, ele vai ficando cada vez mais preguiçoso, né? Na verdade, a gente, como ser humano, a gente tenta maximizar absurdamente todas as tarefas pra não ter que trabalhar tanto, acho que instintivo. Agora, se você tiver algo que vai fazer isso por você e você só tem o lance de fazer ação e ser mega surpreendido e funcionar bem, vai ser um treco mega transformacional, assim, pra gente. Então, eu acho que o smartphone, no final do dia, a gente chama ele de smartphone, mas de smart ele tem muito pouco, porque somos nós dando comando a todo momento, né, pra essa tela. Isso aqui vai ser um negócio completamente diferente daqui 10 anos, assim. Nossa, não vejo a hora disso chegar, porque acho que até então, um amante do sorvete de macadâmia, ele ia receber várias recomendações com pessoas que gostam de sorvete de macadâmia também gostam disso. Aí o dia que chegar no prova isso aqui, né? Que pode ser completamente diferente, mas é baseado em vários outros inputs que você deu e surge um output. Que eu acho que é a grande mudança que vai ter em negócio também, como a gente falou dessa, sei lá, hiperpersonalização. É igual você falou, igual eu curto bike, eu ando de bike, eu compro coisa de bike, e aí todo mundo vai me recomendar alguma coisa, não é algo que eu não estava imaginando que eu poderia fazer com a bike. É o que todo mundo tá fazendo daquele mesmo padrão que o meu. Entendeu? Eu também não vejo a hora de falar assim, não, cara, eu entendi que você é um cara que curte bike pra caramba, você já fez um monte de coisa, mas deixa eu falar... Agora você tá andando pra caramba de gravel, e gravel é desconfortável na terra porque saiu um novo produto que ele absorve as irregularidades do piso e você coloca essa mesa e muda completamente a tua experiência de andar em estradas de terra com a gravel. Porque aí você vai começar a causar um tipo de impacto assim no consumidor, falando da parte de varejo, que cara... né? Então, eu acho que a gente chegou nessa possibilidade também, agora, em tecnologia. Bom, podemos encerrar? Podemos. Posso fazer um resumozão do que a gente conversou? Com certeza, já. Legal. Bom, acho que a gente passou aqui sobre a importância do modelo de gestão que o Magalu construiu, já lá desde 2010, 2013, mas principalmente do legado que ela trouxe do processo de transformação digital. Legado esse ligado à cultura, pessoas, com um modelo de gestão capaz de aproveitar o entendimento dessas tecnologias disruptivas e como usar essas tecnologias disruptivas no negócio. A inteligência artificial está começando, é uma onda nova de disrupção. Magalu, como o Fatala contou aqui, já tem feito bastante coisa usando desse modelo de gestão e aprendendo os impactos tanto em coisas de curtíssimo prazo quanto em coisas que podem ser transformacionais para frente. Esse do cérebro da Lu, eu estou bem curioso para ver como que vai ficar para frente. A gente falou muito dessa capacidade que o Magalu construiu de desenvolvimento interno de tecnologia, não só pelo desenvolvimento propriamente dito, mas por ter muitos dados guardados e utilizar esses dados próprios para absorver o efeito melhor de tecnologias novas como inteligência artificial. E começamos a falar muito sobre AI de predição, que já se utilizava há bastante tempo na empresa e no mercado, mas começamos a falar agora de hiperpersonalização e de AI generativa. AI generativa construindo conteúdo, construindo sugestões e alterando o output, né, da AI generativa. Ela está com muito mais cara de negócio do que um 23% de chance de ser esse produto, né? Então essa diferença, acho que é muito impactante no negócio. Ela tem um output muito parecido com um negócio,
né? Faça a ação tal tá aqui, esse aqui é o resultado, e isso é transformacional. O Fatala trouxe para a gente diversos exemplos aí de como o Magalu está trabalhando, e depois a gente fechou com essa discussão sobre como, num momento de menor investimento, de juros mais altos, de restrição de orçamento, a empresa continua alocando parte do orçamento à descoberta e uso de tecnologia. Excelente. Na próxima série que a gente fizer, a gente já vai ter uma inteligência artificial que vai fazer esse resumo já, cuspir na hora. Exato, já ela vai falar aqui pra gente. E é um dos pontos que Generative AI funciona muito bem, que é a sumarização de quando você joga tudo lá e vem os principais pontos. Dá pra fazer até um ao vivo. Pô, excelente, pessoal. Pô, aprendi demais aqui, agradecer demais. Rodrigo Nasser, valeu pela condução aí desse papo com André Fatala, vice-presidente de tecnologia da Magalu. Obrigado, Salomão. Valeu. Obrigado, eu queria dizer que agora eu respondo e-mails por causa do Gen AI. Eu tinha parado de responder e agora eu respondo porque é gerado o conteúdo e a resposta que eu faço nos meus e-mails. Sensacional. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da série AI 360, uma série do Market Makers com a Aster Capital. Vai ter um próximo episódio na semana que vem. Até o próximo.